Boa noite para quem eu não consegui cumprimentar. Ainda estava arrumando a internet aqui. Já quero deixar avisado para vocês que, por conta da chuva, da intensa chuva que teve hoje, a minha internet não tá lá essas coisas. Ela até caiu durante a aula com a turma 16, mas aí a gente conseguiu retornar. Então, caso caia com a gente aqui também, aguenta um pouquinho que a gente tenta retornar, ou então eu ligo para alguém da turma de vocês e tento avisar, porque até a 4G aqui fica difícil onde eu moro, tá? Mas vai dar tudo certo, vamos torcer. Primeira coisa que eu quero saber é o que acharam da visita, né, lá na Policlínica de Tucumã, para quem foi, o que vocês puderam tirar, né, das coisas que foram explicadas lá dessa disciplina. O que vocês podem falar sobre a visita técnica de lá? Abram o áudio, gente, conversem comigo, não me deixe falando sozinha não, por favor. Tá bem, moleque, vai dar pegar 4 pontos. É o, Tá de boa. é o quê? Ninguém tem nada a falar, só Jéssica falou nas mensagens. Nájila, Lecilda. A gente estudou algumas questões aí da estrutura hospitalar, das unidades de saúde, e falaram lá, eu estava prestando atenção também, e foi dito algumas características de lá que eu queria que vocês me dissessem, que se vocês lembram, né, das características da policlínica. Ninguém tem nada a dizer? Leonir, cadê tu, mulher? Ninguém que tá na aula foi? Até a Nájila tá falando nas mensagens que nem é da radiologia, hein, Nájila? Gente, o que eu queria que vocês tivessem percebido, né, nas explicações é que o João Paulo, o gestor, né, da policlínica, explicou pra gente que lá está sendo, né, transformada em uma unidade, né, especializada. A gente viu aqui, ó, na última aula, ó, que um hospital, né, uma unidade, ela pode ser classificada em pública ou privada. Lá ele pôde passar pra gente, né, que é uma unidade pública, atende toda a região, né, todo o estado do Acre, tá? Não aceita lá a questão de internação, né, então eles não têm leitos, né? É classificado aí, ele era classificado como geral, tá? Mas ele estava explicando pra gente, é isso que eu queria que vocês me falassem, né? Que lá está sendo transformado em uma unidade especializada, né? Como a Jéssica tá falando aí, de profissionais em áreas especializadas, né? Ginecologista, né? Endocrinologista, tá? Então são algumas características que a gente estava vendo durante as aulas, classificações e tipos, né, de unidades que a gente pôde perceber lá da policlínica, tá? Na última aula, a gente falou sobre esses programas de saúde da família, né, que a policlínica também trabalha, né? É um programa voltado à saúde da família. E para a gente relembrar, antes de começar nosso conteúdo de hoje, a gente vai relembrar sobre esses dois programas que. Esses dois programas não, né? Sobre a questão desse programa e das equipes que participam desse programa,
né, para a gente dar início aí ao assunto de hoje, que é sobre saúde ambiental, tá? PSF é a sigla aí que significa Programa de Saúde da Família, né? Consiste aí em prestar assistência tanto ao paciente como à família, à comunidade, né? Utilizando aí recursos e procedimentos adequados, tá? São ações públicas voltadas aí para priorizar as condutas da promoção, da proteção, do atendimento e da recuperação da saúde dos cidadãos e da família também, de toda a comunidade, tá? Os objetivos, né, desses programas de saúde da família, né, é prestar uma assistência integral, né, contínua e de boa qualidade à saúde dessa população, dessa comunidade, né, identificar e intervir nos fatores de risco que atingem a comunidade, tá? A questão da humanização das ações de saúde, né? Criar aí um vínculo do profissional de saúde com os moradores dessa comunidade, tá? Estabelecer aí algumas parcerias, né? Por intermédio de ações intersetoriais, tá? Conscientizar a comunidade de que a saúde não é exclusiva de um ou outro, né? A saúde aí é um direito de todo cidadão. Então, os programas de saúde da família têm esse objetivo de conscientizar a comunidade, incentivar a organização dessa comunidade, né? Objetivando o controle social. Tem um outro objetivo de divulgar a informação sobre a saúde, né? E organizar e promover aí as ações sociais da saúde, tá? Sobre as USFs, né? As Unidades de Saúde da Família. Né? Eles vão agir aí, atuar de acordo com algumas diretrizes operacionais e alguns conceitos pré-estabelecidos, que são atender, né, a população circunvizinha a essas unidades, né? Eles vão atender toda essa comunidade, tá? Eles vão cadastrar a população, as famílias que estiverem próximas, né, a esse espaço territorial, tá? Sendo que cada equipe, né, que são as equipes de saúde da família, as ESF, elas vão se responsabilizar por atender aí de 600 a 1.000 famílias, tá? No máximo 4.500 moradores da comunidade. Ultrapassou esse número, aí tem que ser feita aí uma outra unidade de saúde da família, tá? Porque vai aí ultrapassar o número máximo de atendimentos aos pacientes, tá? Eu tô parando de vez em quando porque mandam mensagem aqui no celular, aparece pra mim, aí eu paro pra ler. Se vocês quiserem falar durante a aula, gente, abre o microfone e pode falar, tá? Pode pedir licença e falar, não tem problema. Então, a sigla ESF, né, significa aí as equipes de saúde da família. São os profissionais que vão atender aí, né, nessas unidades de saúde da família, que trabalham com as PSF, os Programas de Saúde da Família, tá? São aí os profissionais dotados de algumas atribuições, né, que possam exercer as suas atividades, né, profissionais capacitados e que sejam capazes de fazer alguns pontos, como identificar a realidade epidemiológica da comunidade, né, enxergar a situação, a verdadeira situação que essa comunidade enfrenta, reconhecer os fatores de risco que atingem essa população, né, quais são os principais problemas que elas enfrentam, investigar os principais problemas da saúde pública que afetam as famílias e como conseguir, né, alcançar como que eu posso dizer? Não é cura, alcançar um jeito de driblar esses problemas, né? Então, todos os profissionais que trabalham, né, nessa equipe de saúde, eles precisam ter esse olhar para
poder identificar os problemas que a comunidade enfrenta. Essas equipes, elas são compostas por esses profissionais aí: o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, os profissionais de saúde bucal, os cirurgiões dentistas e os agentes comunitários de saúde, tá? O médico sempre vai ser um clínico geral, com várias experiências, né, conhecimentos sólidos, que precisam saber atender aí diversos pacientes, né, desde o bebezinho até os idosos, tanto homem quanto mulher, tá? Eles têm que prestar aí uma assistência integral, tá? E atuam também no planejamento e na organização das ações dessas unidades de saúde familiar, tá? O enfermeiro atua aí... Eu passei sem querer. O enfermeiro, ele atua aí dentro dessas unidades e atua também junto com a comunidade, supervisionando, né, o trabalho dos agentes comunitários de saúde e prestando assistência, né, de enfermagem na casa dos pacientes que precisarem, que não consigam, né, chegar até a unidade de saúde, né? Ele atua aí, né, capacitando os agentes comunitários de saúde e os auxiliares de enfermagem, né? Ele vai auxiliar esses dois outros profissionais para promoverem a ação de saúde, né? As ações da educação em saúde, no planejamento, na organização e de todas essas ações que vão levar mais conhecimento para essa população, tá? O auxiliar de enfermagem vai atuar dentro das USF, na comunidade e também nas casas dos pacientes, né? Eles vão atuar aí na vigilância sanitária, na questão epidemiológica, vão discutir e organizar as ações dentro das unidades de saúde, tá? Os agentes comunitários de saúde vão atuar principalmente dentro da casa, né, das pessoas da comunidade, né? Vão discutir, vão organizar as ações, né, dentro das unidades, vão mapear a área de atuação, eles cadastram as famílias, fazem as visitas mensais nas casas, né, coletam dados para análise, desenvolvem ações básicas na promoção e na prevenção de saúde, né, e de inúmeras doenças, e educam a comunidade quanto à saúde, tá? O profissional de saúde bucal, né, atua aí segundo algumas atribuições do Ministério da Saúde, né, e participa também da questão de discussão, organização das ações nas unidades de saúde, tá? Eles identificam as necessidades da comunidade em relação à saúde bucal e realizam aí a promoção da saúde bucal nessa comunidade. E o cirurgião dentista, né, vão fazer aí exames clínicos voltados para o diagnóstico epidemiológico e, caso necessite, eles vão encaminhar os pacientes para um atendimento de maior complexidade, né? Eles realizam os atendimentos iniciais de urgência, pequenas cirurgias, prescrevem alguns medicamentos, supervisionam os auxiliares, né, os técnicos em saúde bucal, realiza alguns pequenos procedimentos diversos, mas se o paciente estiver com um problema um pouquinho mais grave, ele encaminha para uma unidade especializada para poder, né, resolver esse problema que não pode ser feito nas unidades de saúde. Ok? A gente pôde entender isso lá na policlínica, onde a gente entendeu que João Paulo falou pra gente que é muito importante toda a equipe falar a mesma língua. Foi assim mesmo que ele, né, passou pra gente. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto. O que, no caso das unidades aí de saúde, desses profissionais aí, o que o médico falar sobre a promoção da saúde, né, nos programas da educação de saúde, o enfermeiro também tem que saber o que vai ser passado, o auxiliar, os agentes, o profissional de saúde bucal, o cirurgião dentista. Então tudo é trabalhado em conjunto, todas as áreas estão interligadas, né, para ter um aproveitamento melhor, tá?
para que todos os serviços, né, sejam de boa qualidade. Quando um paciente precisar de tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, no caso lá, quando a gente foi fazer visita, a gente viu que se ele for tirar uma dúvida com o técnico de radiologia, ele vai responder uma coisa. Se ele for falar com uma enfermeira lá da outra ala, essa enfermeira vai falar a mesma coisa que o técnico, não vai ser aquela informação dispersa, né? Onde a gente encontra isso em alguns lugares. O cliente fica totalmente perdido, porque a equipe não trabalha em conjunto, não está interligada, não fala a mesma língua. Então isso é muito importante para um trabalho de qualidade, tá? Lembrem-se sempre disso, que quando vocês forem trabalhar, os técnicos de radiologia, eles não são rivais dos técnicos de enfermagem, pelo contrário, trabalha todo mundo junto. É o técnico de enfermagem que vai pegar a prescrição, né, do médico com o exame e levar aquele paciente até a sala de raio-x, né? O técnico vai realizar aquele exame, pode pedir ajuda pro técnico de enfermagem, né? Nós somos uma equipe e ninguém é rival, todo mundo tem que trabalhar junto e saber como que funciona a unidade que a gente está trabalhando, né? Afinal, se torna uma família, uma equipe, tá? E hoje a gente vai falar sobre saúde ambiental, tá? O conceito da saúde ambiental, né, é que é um conjunto de fatores, né, que devem estar em equilíbrio para fazer aí a manutenção e a preservação das espécies, né, dela dependentes, ou seja, é manter o ambiente em que a gente vive em equilíbrio, né, para preservar todas as espécies. A gente está falando de plantas, a gente está falando de animal, a gente está falando da espécie humana também, tá? O objetivo dessa saúde ambiental aí é promover algumas informações, né, que contribuam para a redução de riscos ao meio ambiente nos diversos setores. A gente está falando isso tanto na área da enfermagem quanto na área da radiologia. A gente lembra que na área dos técnicos em enfermagem, vocês trabalham com seringas, né? Trabalham com materiais que são rejeitados, né? E a gente precisa cuidar para que não contamine, né? Nem os outros profissionais, nem pacientes, nem o meio ambiente. Por isso que existem sempre as caixinhas, né, para ser descartados aqueles materiais que a gente já utilizou, para que não vá para o meio ambiente. Ainda assim acontece, tem algumas imagens, né, de lixões com vários materiais aí, né, hospitalares, e o mesmo acontece na área da radiologia. Existem também, lá na policlínica, a gente visitou só a área do raio-x, que não gera aí tantos rejeitos, né? Mas existem outras áreas que vão acontecer, né, o descarte de alguns materiais, como por exemplo, em exames contrastados, a gente tem aí o uso de substâncias, né, os contrastes, que aí sobram os potinhos, né? Então a gente tem que descartar em lugares destinados para eles, né? As seringas que a gente utiliza para fazer aí a administração desse contraste também tem que ser descartada no lugar certo, tá? Tudo isso a gente está trabalhando para promover aí a redução desses riscos ao meio ambiente em todos os setores, tá? Em casa também a gente o certo, né, é cuidar para a gente não levar riscos ao meio ambiente, cuidar, separar o lixo, né? Tudo isso faz parte tanto na área profissional quanto na nossa área aí em casa, né? Na nossa vida particular, tá? Essa promoção aí orienta também os profissionais, né? Sobre a relação com a sua atividade, né? E o meio ambiente. No caso dos técnicos em radiologia, nós trabalhamos com material radioativo, tá? Então, assim, é muito perigoso a gente deixar, né, que esses materiais sejam jogados de maneira inadequada no ambiente. A gente pode contaminar aí animais, espécies vegetais, os lençóis freáticos, tá?
E isso não exclui também o pessoal do técnico em enfermagem, tá? Materiais aí que entra em contato com a mucosa de pacientes, né, com sangue, tá? Podem estar contaminando também animais, né? Existem animaizinhos que vão lá, mexem no lixo, contaminam o ambiente, plantas. Então, essa promoção, né, de saúde ambiental vai orientar os profissionais de cada área sobre a relação que tem a sua atividade com o meio ambiente, tá? Orienta também o uso de equipamentos, né, e materiais adequados para os vários tipos de atividades que os profissionais realizam, tá? O que isso vai fazer, né? O que isso vai contribuir? Diminui o risco, né, da população e do meio ambiente como um todo. Vai trazer aí segurança para os profissionais com relação ao manuseio, né, dos vários tipos de materiais que eles trabalham e garantem a preservação da espécie com uma boa qualidade de vida num ambiente saudável, né? Como eu estava falando para vocês, o cuidado, principalmente da galera aí da enfermagem, né, em fazer o descarte correto das seringas, dos materiais perfuro-cortantes, é muito importante para você proteger a si mesmo, né, os outros pacientes que você pode estar transmitindo, né, e o meio ambiente. Então, você deve estar sempre consciente do material, do risco que você pode estar levando para você e para o próximo, tá? O público, né, que trabalha aí nessa saúde ambiental, né, vão ser os empreendedores públicos e privados, os servidores de estabelecimento de saúde, as empresas, universidades, centros de pesquisa, organizações que lidem com questões ambientais, escolas, tá? Essa educação sobre a saúde ambiental começa nas escolas, né? Tem muito aluno que nem se preocupa, acha chata esse tipo de aula, mas a gente começa a aprender isso desde o nosso ensino fundamental. Jogar lixo no lixo, separar, né? Segregar, que a gente chama o lixo, né? Tem lá as lixeiras amarela, vermelha, marrom, a verde, a azul, cada uma destinada a um tipo de material. Começa de lá o nosso conhecimento sobre a saúde ambiental. Na faculdade, a gente vai aprimorando, né, os nossos conhecimentos, entendendo que cada um de nós, como profissionais, trabalha numa área específica. No caso dos técnicos, como eu já falei para vocês, é mais a questão de materiais radioativos, que é muito perigoso, né? E a questão dos técnicos em enfermagem, né? Os materiais perfuro-cortantes, né? A questão de estar aí contaminando outros pacientes. Se você usa uma injeção aí, faz uma injeção num paciente que tem alguma patologia que seja transmissível, né, pelo sangue, e aí você não fecha direitinho, não faz o descarte correto da seringa e você acaba se furando, você corre o risco de estar se contaminando, tá? Ok, tá todo mundo ouvindo? Vocês ficam muito calados. Ok, a gente tá já terminando, tá? Sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, né? Olha o impacto que isso causa na saúde e no meio ambiente, né? Vários são os agravos relacionados, né? Embora os resíduos não tenham causa direta do ponto de vista sanitário comprovado, como fator indireto, esses resíduos sólidos de saúde, né, eles contribuem aí com um grande grau de importância na transmissão de doenças, né? Como, por exemplo, aí por meio das moscas, dos mosquitos, das baratas, né? E se proliferam aí quando não são gerenciados de forma adequada, tá? O aumento dessa forma de poluição biológica, física e química, né? Agridem aí tanto o solo, a água, o ar, seja pelo contato direto ou indireto, né? Então, o contato direto seria diretamente com esse material que você descartou de forma inadequada.
O contato indireto é esses animaizinhos aí, moscas, os mosquitos, as baratas, os ratos, né? Eles podem estar transmitindo aí de forma indireta, né? Espalhando patologias, espalhando vírus, doenças, bactérias, tá? O tanto de lixo que tem jogado por aí não tá incluso só o lixo doméstico, não. Tem muito lixo hospitalar, que é um problema que, embora não seja assim tão grande, né, que não tá comprovado aí que seja uma causa direta do ponto de vista sanitário, ele ainda está presente, né, nessa poluição aí do solo, da água, do ar. Então a gente tem que ter consciência do nosso trabalho, né, e de cuidar do meio ambiente também. Outros impactos, né, estabelecidos na saúde é o aumento de doença dos funcionários, os acidentes de trabalho, as infecções hospitalares, né, o risco ocupacional, que é a capacidade de sofrer um acidente resultante aí da combinação dos fatores de ameaça e de vulnerabilidade, né? Se a gente cuidar, é possível que a gente diminua o risco, né, desses fatores aí condicionantes, tá? Aumento da doença desses funcionários é quando não cuidam aí, no caso que eu estava falando para vocês, do exemplo de se contaminar com acidentes perfuro-cortantes, né? Os funcionários acabam se contaminando, ocorre o acidente de trabalho. As infecções hospitalares, lembra que eu falei para vocês lá fora da policlínica? Eu falei, pessoal, tirem o jaleco, vocês estão indo embora, tirem o jaleco. Aí muita gente falou pra mim assim, tô acostumada a ver lá no pronto-socorro. Cara, é muito comum, gente, muito comum mesmo. Eu também já fiquei lá, eu tive, né, familiares, amigos que ficaram lá no pronto-socorro. É revoltante, porque a gente tem a disciplina de ética profissional, a gente tem a disciplina de saúde e segurança, né? A gente tem essa disciplina de visão sistêmica, né? De gestão na nossa área de trabalho, né? E a gente ainda vê profissionais que brincam com esse tipo de coisa, né? As infecções hospitalares nada mais é do que os próprios funcionários fazerem, né, uso inadequado do jaleco, né? Não fazerem aí asepsia das mãos corretas, né, dos sapatos, e aí acabam levando, né, essas infecções para os pacientes que estão internados. Então, como profissionais, sejam responsáveis. O jaleco é de uso exclusivo para dentro da unidade de saúde, tá? Já vi profissional saindo do pronto-socorro de jaleco e andando até lá o mercado do Bosque para comprar lanche, para comprar janta, para comprar café da manhã e volta. Você tá pegando poeira, você tá pegando fumaça, né? Você pode derramar alguma coisa no jaleco e você volta para dentro da unidade, né? Ali para o pronto-socorro, para qualquer outra unidade que você esteja trabalhando, né? E aí você tá levando todas essas bactérias, né? Esses vírus para um paciente que ele tá debilitado. Se o paciente está internado, se ele tá dentro da unidade, ele tá precisando de cuidado, ele tá com o sistema imunológico dele, né, fraco. Então, para ele pegar uma doença secundária é muito fácil. Então, tenham consciência que a infecção hospitalar, na grande maioria dos casos, né, é causada aí por profissionais que não agem de maneira adequada. Então, usem o jaleco somente dentro da unidade hospitalar, tá? Leve um jaleco dentro da bolsa, de preferência vá com outro sapato, ou então chega na unidade, né? Usa lá o protetor de calçado, tá? Toquinha, o pessoal da enfermagem que lida mais assim, né, com a mucosa, sangue, sempre se protejam com as luvas, tá? Isso diminui muito os riscos ocupacionais, são os riscos que a gente corre aí durante o nosso trabalho. Ok. Vocês estão aí, meninas? Só tem meninas.
Me respondam. Ok, professor. Ok, a gente que já trabalha na área da saúde, né? A gente já tem mais ou menos uma base do conhecimento, né? Do que a gente pode pegar, né? De infecção e transmitir também. Então, a gente Exatamente. tem que ter bastante cautela quanto a isso. Eu mesma não peguei o Covid, né? Trabalho num lugar bem movimentado e eu fui uma das únicas, eu acho, eu, a Naila, que não pegou, mas Graças a muita gente Deus. pegou. Até mesmo as Né? máscaras, gente. A gente vê muita máscara jogada por aí, né? Aquelas máscaras descartáveis. Gente, não pode. Principalmente nesse momento em que a gente tá vivendo. Até para descartar as máscaras, você tem que colocar dentro de um saquinho e aí sim fazer o descarte. Mas tem gente que joga no meio da rua. Você não tá contribuindo nada com a saúde ambiental. E até mesmo correndo risco aí de contaminar outras pessoas. Vai que você tá com vírus, né? E aí joga em qualquer canto. Você pode aí estar contribuindo para poder, né, passar adiante aí o vírus, né? Então a gente tem que ter consciência de fazer o descarte adequado dos equipamentos que a gente utiliza e em casa também, tá?